Fala, Fernando, saudações. Estamos aí de volta com um assunto que já foi tema da nossa primeira entrevista do canal, que é a relação da atividade física com essa pandemia aí que parece não ter fim. Mas conta um pouquinho aí para nós, Fernando. O que nós vamos falar hoje? Olá a todos, prazer estar aqui novamente, né? Retomando as atividades do canal, mais um bate-papo sobre exercício, sobre ciência, e a gente vai falar realmente um pouco mais sobre essa relação, né, entre a atividade física, né, nessa situação pós-Covid. E a conversa vai ser muito legal, porque a gente vai falar, vai ter um convidado que ele vai representar o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, né, o CELAFISC, e que é uma referência para nós há mais de 40 anos, que vem desenvolvendo um trabalho de promoção, de divulgação, e tem uma experiência muito grande nessa área, né, com várias pesquisas, vários projetos de incentivo ao exercício físico, à atividade física, e eu acho que vai ser uma conversa muito legal que vai trazer um novo olhar, uma nova reflexão sobre esse momento que a gente ainda está passando aí, né? Os desafios são muito, muito, muito grandes, né, para nós que trabalhamos com exercício físico. E aí, Fabrício, apresenta para a gente aí o currículo, o nome do nosso convidado de hoje. Pois é, Fernando. Nosso convidado de hoje é o professor João Pedro da Silva Júnior. O professor João, ele é profissional de educação física. Ele é mestre em Medicina Social pela Faculdade em Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É coordenador de programas de intervenção e assessor técnico-científico do programa Agita São Paulo. Ele é pesquisador também e diretor executivo de Ciências do Esporte do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, o famoso CELAFISC. É claro, né, que eu vou pedir aqui a todos vocês que se inscrevam aí no canal, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que podem se beneficiar com essas informações, não só aquelas que são profissionais do exercício físico, mas também a todos os adeptos e principalmente os não adeptos a essa pílula aí mágica para a saúde, que é o exercício físico. Então, já a gente já está de volta com o professor João Pedro. Bom, já estamos de volta aqui com o professor João Pedro, ou melhor, o Júnior. Júnior, é uma satisfação enorme te receber aqui no nosso canal. Eu vou brincar de turma FF, né? Fabrício e Fernando. Primeiro, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter lembrado dos CELAFISCs. Quero muito acompanhar vocês aqui nesse nosso bate-papo. Eu sou professor de Educação Física de formação também, assim como vocês, né? Então, estamos gravando hoje, no dia 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Então, parabéns a vocês, né? Parabéns para você também, Júnior. Descobrimos que é seu aniversário. E aí é aniversário. E ainda tem Corinthians. Eu falei que eu quero 3 presentes de cada amigo, ó. E assim, eu cheguei no CELAFISC, né? Eu fiz minha graduação. Um dos meus professores da graduação era o professor Luiz Carlos, que é esse aqui, que eu vou até passar o mouse em cima, né? Que eu brinco com ele que nós somos a ala afrodescendente do CELAFISC, né? Que eu chamo de pai. Meu pai científico. Me formei numa faculdade que nem existe mais, uma pena, né? Chama Universidade Camilo Castelo Branco. E lá eu tive meu primeiro contato com ciência, que eu acho que assim como vocês, né? Nos formamos, né? Nos especializamos, aí vamos mandar um trabalho para os CELAFISCs. Eu achava assim, nossa, doutor Vitor, doutora Sandra, que eram, né, expoentes, são expoentes na área. Eu falei, poxa, vou apresentar. E assim, eu estou no CELAFISCs há 17 anos. Então, há 17 anos, junto, né, com o apoio do Fernando, do Fabrício, de todos os profissionais, que além de estar
na parte prática, né, na atuação prática, no que a gente chama no chão, a gente ainda tenta contribuir com algumas experiências, né, do que a ciência aponta do que vai ser a atividade física, né? Minha área de concentração é basicamente atividade física, a promoção de atividade física, né? E aí a gente tem aqui no Salafícios, eu não sei se vocês conhecem, 2 grandes projetos longitudinais, né? Um que eu brinco que ele é até mais velho do que eu, que é o de Ilhabela, que a gente acompanha o crescimento e desenvolvimento da população de Ilhabela há mais de 44 anos. E temos o nosso novo, e nem tão novo, com 26 anos, a população idosa que pratica atividade física aqui no município de São Caetano do Sul. Então, esse sou eu que vim aqui falar um pouquinho com vocês desse tema que é tão intrigante, tão oportuno, que é a gente discutir como que será o futuro da atividade física no Brasil no pós-Covid. E aí, pode falar. Assim, você falou sobre você, mas a gente tem muita gente que não é, vamos dizer assim, da educação física, que pessoas nem são profissionais que assistem um canal aqui. Acho que seria legal a gente ressaltar e falar um pouquinho o que é o Celafix, né? Fix, onde que surgiu, já tem mais de 40 anos, né? Já tem um trabalho muito, né, potente, um trabalho muito forte, né? Acho que seria interessante falar um pouquinho. Sabe essa figura aqui, esse bando de louco de vermelho? Então é assim, o Celafícios, ele tem um nome muito comprido, Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul. Esse centro de estudos reúne médicos, professores de educação física, fisioterapeutas, psicólogos, TOs, vários profissionais da área da saúde, que a gente traduz a ciência na prática. Então, a gente faz pesquisa e coloca na prática. Então, para vocês que estão aí, o Celafícios coordena um programa de atividade física no estado de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, nós temos 645 municípios e os profissionais ou usuário do SUS tem acesso aos programas de atividade físicas comunitários, né, de graça, e somos nós que auxiliamos eles na tradução dessa teoria em prática. Então, para vocês terem noção, em 1996 surge o programa Agita São Paulo. Então, para falar de exercício com peso para a população idosa, então isso chega à universidade, né, a gente capacita os nossos alunos, e aí a gente tenta organizar esses protocolos, esses programas com peso. Então, hoje, o que é muito comum, né, ver idoso praticando atividade física na modalidade de musculação, de ginástica, isso em 1996 não era comum. Né? Então, o Celafícios é assim. Aí, o Celafícios, para conseguir fazer ciência, esses profissionais aqui, eles acompanham, né, são tipos de estudos que a gente chama longitudinais. Então, a gente desce 2 vezes por ano e vai lá em Ilhabela e avalia toda a população durante o processo de crescimento e desenvolvimento. Então a gente avalia toda a população de 7 a 17 anos. Que é para a gente saber assim, olha, vou pegar um exemplo de um artigo que acabou de sair. Olha, infelizmente, o sedentarismo nas crianças está comprometendo a aptidão cardiorrespiratória. Ou seja, a gente analisou que, infelizmente, as crianças numa ilha com 300 mil cachoeiras, uma possibilidade, uma oportunidade riquíssima de se movimentar, elas aumentaram a frequência cardíaca de repouso. Ou seja, essa criança aqui, há 40 anos atrás, né, então seus pais, para aquela idade, o coração em repouso batia muito menos, então é um coração eficiente. E hoje, infelizmente, por causa do uso da tecnologia, né, a gente ajustou por tempo de TV, por tempo de tela, por tempo no uso de smartphone, essas crianças têm quase 1.600 batimentos a mais em 24 horas para fazer o mesmo trabalho. Uhum. Então, vamos supor na população idosa, né, que a gente consegue acompanhar aqui em São Caetano. População idosa aqui em São Caetano, então acho que São Caetano do Sul é o município de São Paulo que tem o melhor IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. E aqui, para vocês terem noção, em cada bairro nós temos um centro esportivo exclusivo para a terceira idade.
com videogame, com piscina, com quadra, com sala de ginástica, sala de musculação, atividades de artes por bairro. Então a gente consegue acompanhar qual que é o perfil de saúde e aptidão física dessas idosas que praticam atividade física. Então, por ter um maior IDH, São Caetano é uma população muito envelhecida, né? Então, pra vocês terem noção, a expectativa em São Caetano passa aos 87 anos, né? São Caetano do Sul é uma das cidades de São Paulo e do Brasil que a expectativa do idoso é muito seguido, acho que vem em São Caetano do Sul, se não me engano, a segunda é Florianópolis. E a gente consegue mostrar qual que são as vantagens de praticar atividade física nessa população. Então é isso que a gente vai tentando fazer humildemente. É que a gente estuda, publica os nossos artigos, como, né, o Fabrício e o Fernando sabem, tem que fazer aquelas teses de mestrado, de doutorado. Então, para você que é profissional, pode entrar lá. Aqui está o nome dessa bicicletinha, é www.celafices.org.br. E para vocês que, né, não são profissionais da área da saúde, vale muito a pena conhecer os Celafices. Eu brinco que todo mundo passa por Celafices. Todo mundo tem uma história para contar. Você passou, né, Fabrício, Fernando? Alguma vez vocês passaram? Então, Júnior, eu, na verdade, eu desde a minha graduação, né, eu tenho o Celafis como uma referência justamente da teoria transformada em prática, né? É ciência transformada em prática, e isso desde a minha graduação. Uma das coisas que eu já realizei aqui na universidade, assim que eu cheguei, foi uma parceria com o Celafis. Eu recebi de vocês, do programa Agita, né, vários materiais, inclusive jogos, em que, eu não lembro se o Fernando já estava aqui, ou se você lembra disso, Fernando, que a gente fez algumas atividades em clubes e também em praças aqui da cidade de Diamantina, em parceria com o Agita, né, do Celafisc aí, e foi muito legal, né, a gente conseguiu fazer um trabalho bem próximo à população. Então, assim, eu tenho o Celafisc realmente como referência na área da educação física, e eu acho que todos os profissionais da área da educação física, né, se não conhece o Celafisc, então é porque não fez educação física. Né? Eu tive o contato mais recente com vocês, eu participei do último simpósio em São Paulo, né, apresentei trabalho e tal, e já entrando um pouquinho, né, no nosso tema, né, Júnior, a gente estava lá em outubro, né, um momento ainda de não tinha vacina, não tinha chegado, de muita incerteza, né, e a gente percebeu uma preocupação muito grande, né, que mundo é esse que a gente vai viver agora, né, e discutindo isso aí, qual seria o papel, né, da educação física, do exercício físico, da atividade física de uma forma geral, nesse novo cenário que a gente tem aí, né. Aí eu queria saber de você, que está muito envolvido nisso, fez parte lá do manifesto, como é que você vê esse novo cenário aí, né? Eu estava até relendo aqui o manifesto, ele fala de sindemia, né? Que é um termo... Eu não tinha percebido esse conceito. A gente falava de uma pandemia dentro de uma outra pandemia. Aí vocês vieram com a palavra da sindemia, né? Que, na verdade, é um agravamento de uma situação, né? Exatamente. O primeiro termo... João, eu queria que você falasse também um pouquinho aí sobre esse manifesto, né? Para as pessoas que não conhecem. Nós vamos chegar. A sindemia, ela tem como conceito quando uma população é atingida por mais de uma pandemia. Então, o programa, o Celafis já estava estudando, o Dr. Vitor, né, como sempre, referência, ele faz parte de um grupo de estudo lá em Oxford, que já estava discutindo a questão sindêmica, que são duas pandemias, que era a obesidade e a inatividade física. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, então, independente de ser professor ou profissional ou não, que a inatividade física, ela mata.
ela é um fator condicionante para a morte. Para vocês terem noção, 5,3 milhões de pessoas no mundo perderam as suas vidas e aumentaram, geralmente morreram por doenças cardiovasculares. E essa epidemia da inatividade física leva à causa de morte. Então eu brinco para todo mundo que é assim, não pense em você que não fazer atividade física, não ter um gasto energético, e que tá tudo bem. E como que a população leiga vai percebendo? Eu faço 20 anos, eu só vejo uma pancinha. Quando chega aos 30, eu continuo, essa pancinha aumentou e eu tomo um remédio. Nos 35, eu continuo com a pancinha e tomo 2 remédios. E assim eu vou acumulando uma série de medicamentos, ou várias complicações, e quando vê, eu tenho um evento cardiovascular instalado. Então, eu vou ter um AVC, ou eu vou ter uma hipertensão, ou eu vou ter um diabetes. Então, isso vai fazendo com que a população perca a sua saúde. E realmente, uma coisa que chamou muito a atenção é a questão da obesidade. Então, eu brinco, né? Eu sou um professor que eu nasci numa região periférica de São Paulo. Vocês vão saber com certeza onde eu moro. Quer ver? Eu moro uma estação antes de Itaquera. Eu moro atrás do estádio do Corinthians. Pronto. Todo mundo já sabe onde eu moro agora. E aqui em Itaquera, né, em Arthur Alvim, a gente brincava o dia inteiro. Né? Eu acho que aqui, como o Fernando e o Fabrício, sabe? Nós apanhávamos todo dia dos nossos pais, porque a gente descia limpo e subia. Aliás, a gente não entrava em casa nem para tomar banho, nem para ir ao banheiro. Porque a gente já sabia que se entrasse em casa, a chance da gente sair era nula. Né? Então a gente pedia água da vizinha, pedia para usar o banheiro. Mas na nossa idade, na nossa geração, nós vivemos uma pessoa obesa, mas assim, era raro. Né? Se a gente lembrar dos nossos colegas aqui, a composição corporal, né? E não estamos fazendo aqui condenando a obesidade não, tá? Até porque tem estudos falando que pessoas obesas, ativas, têm mais saúde do que os magros sedentários. Então não é uma questão, mas a gente já encontra uma prevalência de excesso de peso e obesidade em idades muito precoces. Nós estamos falando de crianças de 6, 7, 8 anos de idade que não sabem correr, não sabem lançar, não sabem pedalar. Elas não estão tendo um acervo motor, e aí não só por questões biológicas, né? Mas elas estão ficando obesas muito precocemente. E uma criança obesa é aquela que não consegue pular corda, é aquela que não vai correr no taco, se é que essa molecada sabe que é taco, que não sabe o que é um cada macaco no seu galho. Então a gente estava discutindo realmente as questões de obesidade e de inatividade física, ou sedentarismo, como vocês queiram chamar. Isso por si já era uma pandemia. Aí, eis que surge o coronavírus. Né? Então, eis que surge um momento que o mundo para, né? É raro, viu, gente? Porque isso é tão fora da casa, porque a maioria, a saúde no mundo, discutiam as doenças crônicas não transmissíveis. Doenças infecciosas, a gente já tinha superado lá atrás. Cachumba, malária, rubéola. Essas doenças virais, o Brasil, né, pelo seu sistema de saúde, que avançou. Independente do partido político, do que vocês acreditam, a saúde avançou. Tá? Por questões de natalidade, por questões, outras explicações que não políticas, que não vamos discutir isso aqui, que não é foco, mas a saúde avançou. Né? O uso da penicilina, antibiótico, então isso, o Brasil foi melhorando. Então a gente veio para a pandemia. E o que eu trago para vocês, então, de grande novidade, que eu acho que é o motivo de eu estar aqui hoje, que é a gente pensar na atividade física. Então, Fernando, Fabrício, para vocês que estão nos ouvindo, quando eu falo da atividade física na atenção básica, não acabei de falar que o Agita faz, e lá no SUS, né, na praça de vocês, está lá, ó, faça exercício, faça caminhada, suba e desça escada. Isso é atividade física com caráter de prevenção à saúde. Nós estamos querendo que as pessoas, a população se previna, né, contra as doenças. Mas aí tem políticas, né? Nós temos políticas. Hoje, as institucionalizadas são as academias da saúde, né? O Estado de São Paulo tem o programa Agita São Paulo, nós temos o Curitiba Ativa, e aí cada estado vai criando a sua política. Isso é a promoção da saúde. E aí vem a pergunta, né, que não quer calar.
A atividade física pode recuperar a saúde? Então, ao início, quando chegamos em 2020, a primeira coisa que fizemos foi ir atrás da literatura, ir atrás da fisiologia, ir atrás dos estudos, e principalmente em revistas muito sérias, para tentar traduzir o mais rápido, né, o que esses países desenvolvidos, né, porque o SARS-CoV-19 ele é uma doença que veio da classe alta. E realmente ele não é uma doença viral periférica. Né? Então ele veio realmente, adentrou no Brasil principalmente. Vocês imaginem, alguém precisou trazer esse vírus provavelmente num avião. Né? Ele não veio por outro motivo. E a gente foi começando a traduzir. Então a primeira coisa é que sim. Né? Então o profissional ou você que vai procurar atividade física, eu tenho aqui 300 mil motivos do porquê ser fisicamente ativo durante a pandemia. A gente ainda pode conversar um pouquinho do tomei vacina, como eu otimizo o efeito da vacina com a prática de atividade física. E eu falo para todo mundo que a coisa mais triste, também não vou discutir o mérito, é a gente perder mais de 500 mil pessoas para essa doença. Não vamos discutir se as ações são certas ou são erradas, que não é um motivo do canal e talvez eu não tenha tanta propriedade para falar. Mas a maioria das pessoas, elas vão sobreviver à infecção de Covid-19. Perfeito. E aí ficam-se as sequelas. E aí a gente vai conversar um pouquinho de qual que é a relação dessa recuperação da saúde nesses sequelados de Covid. Perfeito. Júnior, você falou aí, né, de forma brilhante essa questão aí da pandemia. Porque que acontece? Nós ainda começando a sair do olho do furacão. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu antes aqui de vir, né, para a entrevista aqui com vocês, fui lá na Organização Mundial da Saúde e falei assim, deixa eu ver como é que estão os números, né? E aí eu até anotei aqui, né? Vamos lá. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física, são 217 milhões de casos confirmados no mundo, ou seja, é como se a população brasileira inteira, né, tivesse sido infectada. 4,5 milhões de mortes confirmadas. O bom da história, né, eu fui lá e vi que já foram aplicadas 5 bilhões, mais de 5 bilhões de doses da vacina. Então tem uma esperança muito grande. Só que a gente ainda está saindo do olho do furacão, e aí você tocou na questão dos sobreviventes. Porque assim, quem pegou Covid hoje e sobreviveu, já foi uma glória, né? Não morreu da doença. Só que assim, a consequência disso, claro que depende da gravidade em que cada um foi acometido com a doença, mas eu acho que vai ser a partir de agora é que nós vamos conseguir olhar mais de perto para o efeito da prática do exercício nestas pessoas que foram debilitadas, né, pela Covid. Poxa, não precisa ir longe para você encontrar uma pessoa hoje que teve a Covid-19, e mesmo que eu não esteja falando aqui de dados científicos, não é incomum a gente escutar as pessoas falando que o cansaço delas aumentou, né? Algumas pessoas queixando, inclusive, dificuldade, sono. Às vezes, de memória, de sono. Exatamente, né? Então, eu acho que a atividade física agora ela vai entrar em um contexto, numa nova era pós-pandêmica, espero que em breve a gente saia dessa pandemia, mas que a gente vai começar a ver que a atividade física possivelmente vai ajudar demais na recuperação dessas pessoas que tiveram a pandemia, tiveram a Covid. Deixa eu te ajudar nesse raciocínio. Eu vou aqui compartilhar minha tela, tá, e vou trazer os dados para vocês todos aqui acompanharem conosco, que eu acho que vale a pena essa reflexão do que já espera, né? O que está para nós
esperarmos, todo mundo já consegue, acompanhar minha tela, assim ou não? Não tá só... Perfeito. Aí, beleza, agora tá ok. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que nós chegamos nessa sequela. Então, assim, no momento mais grave do ano passado, nós, Fernando, Fabrício, salafistas, todos os profissionais, fomos buscar isso aqui, ó. Entender qual que é o papel da imunidade e qual que seriam os benefícios e os riscos para a prevenção. Então, eu convido a vocês, todos aqui que estão nos assistindo, se vocês digitarem www.portalagita.org.br, você tem um médico, que a gente colocou ele para fazer atividade física, chamado Dr. Vitor Matsudo, que está explicando num vídeo em 2 minutos do porquê fazer e porque tem uma relação da atividade física. Vocês que estão nos assistindo, vocês quando pensam em exercício, em academia, em musculação e hidroginástica, nós estamos falando ou de sistema muscular ou de adipouso. Parece que é só isso, né? Ou mais músculo ou menos gordura. Mas tem uma relação direta da atividade física com o sistema imunológico. Né? E tudo bem que quem precisa saber disso somos nós profissionais, mas nós temos até algumas publicações que lançamos de quais são as estratégias da gente se manter fisicamente ativo e seguro dentro de casa. Lógico que nós precisamos ficar isolados. A pandemia não acabou, viu, gente? Não acabou, não é para se aglomerar, mas aquele confinamento mais restritivo do ano de 2020, os artigos já mostravam que a gente ia perder muita massa muscular. Sabe depois de quantos dias de confinamento? 2. Porque eu vou dar um exemplo meu próprio. Eu leciono em 2 faculdades, né? Então eu sou uma pessoa que saía da minha casa às 6h30 da manhã e voltava às 11 horas da noite. E eu hoje, né, desde 2020, fico sentado, saio do meu quarto, passo pelo banheiro, tomo banho e venho para a sala. Isso vai fazer com que, não tendo contração, atividade de deslocamento, subir, descer a escada, dar aula prática, a gente vai perdendo massa muscular. Lembrando que quando eu perdo massa muscular, para você que está nos assistindo, massa muscular tem o ato da contração, eu utilizo a proteína como síntese. E eu pareço que eu não uso mais tanto a glicose como fonte de energia. Então eu afeto toda a homeostase da glicose. Então, o risco de eu me transformar diabético quando eu me transformo sedentário é muito alto. E aí a potência aeróbica, né, que o pulmão, que deveria estar voando já, né, começa a ter problema nas cascatas de oxigênio. E aí eu não sei como vocês passaram a pandemia, já vou até perguntar. Mas o meu grande desafio aqui em casa foi fazer uma coisa que a gente chama de balanço energético. Né? Eu consegui comer e gastar tanto de energia, porque tem gente que entrou na pandemia 1 e vai sair já da pandemia outro. Mas quais que seriam os grandes benefícios, né? Todo mundo aqui passou por isso aqui. Quando a gente olha no Brasil a questão do isolamento social, e é isso que chama muito a nossa atenção. Nosso maior medo, vocês fizeram muito aula pelo YouTube, pelo aplicativo de telefone, né? Por diversas maneiras, porque o isolamento social vai agravar as doenças cardiovasculares no Brasil. Todos os levantamentos brasileiros mostraram um aumento. E isso aqui, esse gráfico, esse aumento, tá vendo aqui, ó, o quadradinho? Em função do aumento da inatividade física. Em função do aumento da inatividade física na população brasileira, nós vamos ter um aumento, infelizmente, das mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Então, todo mundo está pensando em saúde, mas muito mais do que só ganhar, né? Ganhei peso na pandemia. Mas a gente está querendo salvar vidas nesse momento de pandemia. Isso aqui foi uma verdade, né? Todo mundo começou com uma intervenção domiciliar não presencial. Isso acabou com a nossa saúde psicológica, que já nós vamos conversar muito sobre o que esperar do exercício, na diminuição de depressão, de ansiedade, de sono, que vocês muito bem levantaram. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse gráfico aqui. Isso aqui são algumas das campanhas que nós fizemos durante a pandemia no estado de São Paulo, e as pessoas, a gente fez desafio dentro de casa mesmo, dentro de asilos, e durante essa experiência um pouquinho do estado de São Paulo, de como que a gente tratou a prática de atividade física. Mas é isso aqui que eu queria começar. É um problema de saúde pública a questão das doenças cardiovasculares. E por que a gente fala tanto de doenças cardiovasculares? Porque são as que mais matam no Brasil, né?
já já a pandemia vai passar, nós estamos saindo do olho do furacão, e todo mundo já está vendo que em diversos estados, a taxa realmente de internação está diminuindo, a mortalidade está diminuindo, só que as doenças cardiovasculares vão continuar. E a atividade física tem um efeito dose e resposta. O que é dose e resposta? Se eu faço atividade física, eu vou diminuindo o risco. É isso. Simples assim. Temos alguns materiais que a gente vai chegar, mas é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Já em outubro, nós vamos lançar um manual, um e-book mesmo, de atividade física e Covid-19, pensando em cada um dos sistemas. E chegando a isso, que é a sua pergunta, né? A gente precisa entender que 80% da população que se infectou por Covid-19 vai sobreviver. Em São Paulo, nós estamos falando de mais de 2.500.000 pessoas. E é isso aqui que todo mundo deveria printar. E aí, quando vocês assistirem lá no canal, vale a pena. Quais são os efeitos a longo prazo? Então, fadiga, cefaleia, alteração de atenção, alopécia, dispneia. Nós temos diversos, são mais de 84 sintomas que nós vamos encontrar nos pacientes que sobreviveram ao Covid. E qual que seria, então, a relação disso com o exercício? Eu gosto muito desse esquema que foi feito, que é o trabalho multidisciplinar. Sozinho a gente não vai fazer nada. Uhum. É isso, ok? É simples assim. Nós precisamos, sim, de uma equipe hospitalar, né, que vai cuidar das questões de UTI, de intubação, se não intubou, vai ter que continuar com acompanhamento médico. Como tem intubação, na maioria dos casos, nós vamos precisar muito da fono e da nutrição, porque parece que a gente vai perder muito massa magra nesse processo de internação, eu ficar entubado ou acamado, isso acaba muito com o meu sistema músculo-esquelético, né? Então eu precisaria ter muita poupança, e nem todo mundo que foi internado, a gente sabe que tem. Nós vamos precisar de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, e tá aqui, ó, dos professores de educação física e fisioterapeutas. Para quê? Para reabilitação. Tanto pulmonar, como de mobilidade, como de força, para combater essa fadiga e para as atividades da vida. É isso. Basicamente, eu vou até parar de compartilhar para ir respondendo a pergunta de vocês, é isso. Nós vamos ter que aprender como nunca que para fazer saúde, uma profissão só não vai acontecer. Então, o que a gente espera nesse momento, né? Que a gente tenha um trabalho referenciado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês estão em Minas Gerais. Então, a pessoa que, quando ela sai com aquela plaquinha, eu venci o Covid, ela venceu a infecção do Covid. Para ela vencer o Covid, nós estamos entendendo que a gente precisa devolver a Dona Maria para o mesmo status de saúde que ela estava antes da infecção. E, infelizmente, ela vai precisar ter um trabalho referenciado. Isso é preocupante? Não sei. Acho que é um grande desafio. Primeiro, os profissionais estarem capacitados, o serviço de saúde estar referenciado. Então, vou dar um exemplo. Aí, na Universidade Federal de vocês, qual que é a relação que a saúde precisa buscar na universidade, visto que aí tem Fernando, visto que aí tem Fabrício e diversos outros professores? Vocês que estão nos assistindo, vocês precisam buscar, primeiro, ser ativo. E segundo, não acreditem numa reabilitação medicamentosa, porque ela não vai vir. Então, a gente só está lutando nesse momento, e aí vem o manifesto, é que a sequela a gente sonha que ela seja permanente, pontual e não permanente. E aí, o que é mais legal? Parece que a atividade física dá jeito em tudo, ou quase tudo. Eu acho que você tá... Né? Muito legal o que você está falando, porque isso vai ser um grande desafio para esses profissionais. Que vai ter que sair um pouco da zona de conforto para tentar entender, né, esse novo indivíduo, porque é um quadro diferente que surgiu de repente. Então, a gente conhece muito sobre obesidade, sobre hipertensão, né, diversas doenças, mas esse novo quadro, a gente está entendendo agora. A gente está, como se diz, pedalando e consertando a bicicleta.
E eu acredito que sim, sairão vários estudos, né, para entender o papel do exercício agora nesse processo de reabilitação. Então, assim, é saúde pública, né, política, política pública de esporte, de lazer, mas também é um desafio profissional para nós que trabalhamos com o exercício físico, né? Eu acho que, assim, eu vou dar o meu exemplo profissional. Se eu falar para vocês onde eu fiz o meu curso de um dos cursos para entender os processos fisiológicos foi aí na Bahia, no Instituto Federal de Muzambinho. Sentei com um professor, ele estava dando um curso da fisiologia, porque assim, vou falar agora com os profissionais, e aí eu acho que um dos meus amigos aqui são da fisiologia, né? Adoro. Um dos sistemas que mais ajuda a reabilitação é o sistema renina-angiotensina. A gente vai precisar entender isso. Nossa, que nome, né, gente? Para quem não é da área, tá falando assim, que palavrão é esse? Lembra que, assim, a infecção viral, ela se dá no pulmão. Ela realmente se dá. Eu preciso dos perdigotos, né? Preciso trocar perdigotos. E essa infecção inicia lá no alvéolo, que é a menor parte que o pulmão tem. Mas o estrago, ele é em todos os sistemas. Né? A porta de entrada é o sistema respiratório. Mas o que é bacana, né? Porque há uma luz no fim do túnel. Tem que estudar. Eu falo para todo mundo, eu falo para os meus alunos também, como falo, se vocês são profissionais da área da saúde, e parece que a gente é professor de educação física, né? E eu ouvi uma coisa que eu não acreditava. Porque eu vim fazer educação física na minha vida porque eu dançava. E de eu dançar, aí eu fazer o meu mestrado em medicina, eu nunca mais parei de estudar. Meu irmão fala, mano, você estuda todo ano. Você fica lá estudando, aí você fala que está escrevendo artigo, eu nem sei o que é isso. Fala, meu irmão, é verdade. Professor de educação física é uma profissão que você nunca mais vai parar de estudar. E se vai ser treinador de futebol, vai ter que estudar bastante. Se for para o vôlei, vai estudar. Se for para as individuais, você vai estudar pelo resto da vida. O que eu acho muito bacana, e está na hora da gente se estabelecer. Eu acho que o Fernando, o Fabrício pode também dar as impressões deles. Mas nunca se precisou tanto do exercício. Nunca. Porque hoje eu e do posso conhecimento sobre ele, né, Júnior? E do o conhecimento sobre o exercício, ele salva vidas. Olha que loucura. Gente, olha que nível chegamos. Salva a vida. Se você prescrever atividade física, significa, eu vou dar um exemplo bem simples. Aquela senhora que está depressiva porque não consegue mais levar o seu cachorro para passear, não consegue mais se locomover ou pegar o seu neto no colo, parece então que o exercício resistido tem um outro conceito hoje. A população não está preocupada se o bíceps vai sair de 22 para 23,5. Ela quer carregar o neto, ela conseguir carregar a sua sacola e ser autônoma. Exatamente. Eu falo, Júnior, que a pior ajuda que você pode dar para o idoso é ficar carregando a sacola dele, né? Não é verdade? Você tira a oportunidade do idoso várias vezes de se fazer exercício, e principalmente o de força, né? Não, o idoso não pode arredar uma carteira, o idoso não pode carregar uma sacola. É o pior, o pior dos favores, né? Se pode fazer para um idoso hoje. Ainda mais hoje. Né? Você quer ver uma coisa? O povo fala que a gente é meio louco. Aqui no programa de São Paulo, a gente pediu para os idosos ficarem em pé na fila do banco. Quase apanhando. Vocês são loucos. Vocês querem que o velho fique carregando peso. Eu falei, gente, olha como isso é legal quando a gente traz para o conhecimento. E por que o Fabrício e o Fernando, nós estamos aqui conversando? Quando a gente pega o Covid-19, o sistema mais alterado, pasmem vocês, é o sistema músculo-esquelético. Vamos dar uma olhadinha no que a ciência diz sobre o sistema músculo-esquelético nesse contexto aqui, tá? Do que ele falou, carregar a sacola. Né? O que o carregar a sacola, essas alterações músculo-esqueléticas. Vocês estão acompanhando aqui comigo que no Covid-19, o que acontece? As longas hospitalizações, ou os isolamentos, ou o distanciamento social, vai fazer uma alteração na homeostase muscular. A alteração da homeostase muscular é muito difícil. Vai ter uma alteração, basicamente,
pensando na diminuição de massa muscular. E sabe por que eu perco massa muscular? Por inatividade física e por desuso. Então, parece que desuso mesmo, eu consegui fazer com que essas pessoas não carreguem mais sua sacola, não tenham mais habilidade de ter força sequer para sair de cama, por causa de contração muscular de membros inferiores. Esse perder massa muscular não é tão simples, não. A única coisa que a gente já sabe é que se eu perco muito massa muscular, pensando principalmente em adultos mais velhos e idosos, eu estou falando no maior índice de queda, né? E maior índice de perda de qualidade de vida. Mas por que isso ocorre? Porque quando eu perco massa muscular, isso é um processo de inflamação. E parece que se eu estou passando por um processo viral no mundo, a única coisa que eu não quero é ter nenhum tecido inflamado. Isso explicado pela mobilização, isso explicado pela nutrição insuficiente, e eu acho que todos vocês sabem, né? Se não sabem, eu vou informar aqui. Para a gente manter um paciente entubado, inconsciente, e a reabilitação dele, medicamentosa, o custo é muito alto, tá? Para o corpo, porque eu administro muito corticoide, né? E uma hora isso é muito inflamatório. Então é basicamente isso. Só para trazer aqui, um artigo recente mostrou que 7 dias na cama, nós estamos falando que essa inatividade física por desuso, porque eu fiquei internado, eu vou perder de cara 32% de força. E vou perder 13% da minha capacidade que eu tenho de caminhar. Então, toma cuidado para ver se esse ciclo não vai ser vicioso. Porque, estamos falando de um vírus que acometeu a população, esse vírus vai me levar à hospitalização, eu vou ter principalmente alterações no sistema pulmonar e depois diretamente no muscular. Eu, graças a Deus, vou ter a oportunidade de sobreviver, que não foi para todos, não foi dada a todos, mas eu não posso voltar para casa e ficar nesse ciclo aqui, né? Isolamento, inatividade, depressão, sarcopenia, fragilidade, isolamento. Esse é o ciclo que a gente realmente precisa pensar em quebrar, porque isso vai custar muito. Então, a gente tem diversos protocolos ou diversas formas, de maneira simples mesmo, mas a gente vai ter que realmente estudar. É isso, nós vamos ter que entender fisiologicamente como que vai dar esses processos, vamos ter que ler e estudar. O que o Salafistas vai fazer, e depois eu até me comprometo de enviar para vocês, depois que a gente lançar agora, 7, 8, 9 de outubro, mandar esse e-book para você. Com certeza. Mas eu acho que tem muitas coisas boas que nós vamos ter que tirar dessa lição. E outra coisa, gente, é oportunizar. É oportunizar a atividade física. Lá atrás, eu ouvi uma coisa que... minha experiência é muito parecida com a sua, Fabrício. Meu avô, ele faleceu faz 6 anos, né? E meu avô, minha mãe é falecida há muitos anos, né? Então só sobrou o meu avô. E eu lembro que eu e meu avô, uma das últimas viagens que nós fizemos para Natal, meu avô já tinha 85. E meu avô desceu o Morro do Pipa de skate, sabe? Só com um negocinho desse tamanho. O meu avô que carregava a mala dele de viagem. E o povo queria morrer. Mas eu falei, gente, mas é esse o motivo que faz com alguém de 85 anos falar para mim que vai subir em cima de um bug e ainda vai falar assim pro bugueiro, pode ser radical. Isso é fantástico. Não, isso é fantástico, né? Ô, Jonas, você está falando aí essa questão da inatividade, né? O tanto que as pessoas, né, que ficaram aí de cama, não precisa nem ter sido entubada, mas ficou de cama porque pegou Covid, né? E o tanto que poucos dias dessa inatividade faz, né, com o organismo de uma forma geral, principalmente com o sistema músculo-esquelético. E aí você foi falando, eu fui lembrando aqui de uns estudos antes da pandemia que mostram que a perda que você tem dos sistemas fisiológicos, principalmente músculo-esquelético, com o exercício físico, a inatividade física, ela rapidamente é recuperada depois que você volta a praticar o exercício físico.
E aí, à medida que você foi falando, me veio na cabeça a seguinte pergunta, tá, mas e esse retorno para a pessoa que teve a infecção? Será que vai ser tão rápido assim? Veio essa pergunta na minha cabeça. Entende? Pelas limitações que ela teve, dependendo do comprometimento que ela teve, pulmonar principalmente, será que essa recuperação realmente vai demorar muito, né? Me veio essa pergunta na cabeça. Bom, o que eu posso adiantar para você, eu nem vou compartilhar mais a tela, mas eu vou dando uma olhada aqui nos artigos. A primeira coisa que a gente precisa entender é como que a gente faz essa recuperação. Então, se eu pudesse explicar para vocês, nós vamos precisar entender muito exercício isométrico. Por que exercício isométrico no começo? Porque o exercício isométrico, ele me dá a possibilidade de eu postergar a fadiga. Perfeito. Então, assim, vamos pensar sem Covid. Então, imagina que acho que todo mundo aqui teve alguém que quebrou alguma coisa. Eu nunca quebrei, não sou o melhor exemplo. Mas toda vez que a gente quebra um braço, né, quebra uma perna, que a gente fica imobilizado, a gente percebe que uma perna, né, a que foi fraturada, ela provavelmente tem menos força do que aquela que não foi. É isso, basicamente. Aí a gente faz o processo de reabilitação, uma fisioterapia, e depois volta para o professor de educação física que termina, né? Faz os ajustes e depois, sei lá, de algum tempo a gente nem lembra que quebrou até quebrar de novo. Mas pensando em Covid-19, o grande empecilho ou a grande estratégia é eu postergar ao máximo a fadiga do indivíduo que já está extremamente fadigado, né? Lembra então lá daquelas sequelas? A fadiga parece que é um fator muito limitante para a prescrição do exercício. Então, se a gente lembrar lá da contração muscular, né? Só voltar lá na faculdade para quem se formou, ou para quem não é formado, são os exercícios que eu fico em isometria mesmo, lá paradinho, resistindo à ação da gravidade. Essa é a primeira estratégia da gente conseguir ter uma boa qualidade de contração muscular. Os protocolos, Fabrício e Fernando, estão dando alguns indícios de 12 a 24 semanas. Desde que a primeira coisa que eles pedem para a gente é utilizar a saturação de oxigênio. É um bom limiar, né? É um bom fator de segurança. Principalmente quando essa pessoa vem recente. Mas nós estamos indo por esse caminho aqui, na capacitação que nós vamos dar no estado de São Paulo. Que, se ele teve Covid, independente se ele ficou entubado ou não entubado, ou se ele ficou só na enfermaria, o primeiro passo é a reabilitação dentro do hospital. Dentro do hospital, aqui no estado de São Paulo, a gente já tem alguns professores de educação física dentro do hospital. Então, sabe o desmame do oxigênio? Né? Desmamar o oxigênio, não usar mais. Assim que a fisioterapeuta dá alta das questões do entube, né, dessa parte, o professor de educação física já assume. E assume, gente, com um protocolo, primeiro, de exercícios isométricos e outro, com a contração de atividades básicas da vida diária. Então, essa pessoa, o sentar e levantar de uma cadeira, cinesiologicamente, ela é muito parecida com o agachamento. Então, assim, o professor vai começar a utilizar de artifícios porque ele precisa de um caminho até voltar para a sala de musculação. Ele precisa de um caminho até chegar à unidade básica de saúde com o professor na atenção básica. Então, é por aí que a gente vai. Segundo, passou os exercícios de isometria, os exercícios com o próprio peso do corpo. E que é puxado, não sei, né, com as experiências de vocês, dependendo, todo mundo sabe que é muito mais difícil fazer flexão de braço do que fazer supino, dois caras do lado te ajudando, que você mal pega o peso. Né? Então a gente precisa ir refletindo, mas esse é o caminho que a gente está tendo, de 12 a 24 semanas. Não, perfeito. E assim, né, Júnior? Essa coisa do profissional de educação física dentro do hospital, né, às vezes quem não teve a oportunidade, às vezes não visualiza que precisa muito pouco
para que o sujeito se exercite no hospital, né? Eu lembro que quando eu cheguei a fazer estágio no Biocorp, que é um hospital aqui de Belo Horizonte, né? No Centro de Reabilitação Cardiovascular, e tinham pessoas com insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, tinha fisioterapeuta e tinha educador físico. E às vezes o exercício para essas pessoas é você levantar o braço dela e deixar ela abaixar sozinha. E hiperventila, né? Por causa daquele cansaço, né? E aí o exercício isométrico realmente é algo que pode ajudar demais, né? Na recuperação mais rápida. Ela faz um esforço, obviamente não é um esforço muito que vai comprometer, né, o sistema de funcionamento dela, cardiovascular ali, e ela vai recuperando e com o tempo, né, ela vai progredindo para os exercícios fora do isométrico, né, exercício com movimento e até chegar lá na porta da academia, né? E a gente precisa desse profissional. A minha formação, eu falo para todo mundo que sou uma pessoa muito abençoada. No mestrado foi em medicina, né? Foi lá na Santa Casa. E eu achava um barato, porque os médicos falavam assim, e agora, como que a gente vai fazer para recuperar? Eu falei, gente, eu consigo fazer isso aqui com uma... Não precisa nem de um teraband, que eu sei que vocês não vão ter dinheiro. Mas eu consigo resolver isso aqui com elástico de calça. O povo falava assim, Júnior, você tá de brincadeira. Ó, se vocês me derem um elástico de calça, um bastão, que pode ser um cabo de vassoura, e uma bola de leite, dá para fazer chover no corredor. Perfeito. Vocês querem? Olha que é muito engraçado. A gente precisa de oportunidade. O Fernando e o Fabrício sabem muito bem. Na nossa formação, gente, isso não existia, viu? Não, isso não existia. Falar que a gente ia chegar para dentro do hospital. Eu lembro que o CONFEF, quando saiu a publicação, né, da resolução do professor de educação física dentro do hospital, eu falei, nossa, gente, se isso fosse na minha época, eu já acho que eu já estava trabalhando no HC há muitos anos. Mas quando tive a oportunidade de fazer um mestrado em medicina, eles precisam muito da gente. Sim. É que realmente, e aí fica uma dica, viu? Precisa ter a nômina médica, né? E não é médica, a nômina da saúde. Então, assim, eu falo para todo mundo que quando um médico... Porque, assim, cada um tem a sua parte. Eu lembro que a gente lançou um programa aqui, eu não sei se chegou até aí. A gente teve uma campanha mundial chamada Exercício é Remédio. Exercise is Medicine. Uhum. Vou falar aqui também, é público, não tem problema nenhum, que eu lembro que o presidente do CONFEF e do CREF São Paulo foram na abertura. Porque imagina um médico... Eu falei, gente, vocês estão achando que um médico vai colocar uma bermuda e vai dar exercício? Vocês estão achando mesmo que isso vai ser uma verdade? Que um médico vai deixar de atender na consulta, ganhar o que ele ganha para ir lá colocar... Eu já até imaginei um médico cardiologista 5, 6, 7, 8. A gente vai lembrar, eu falo, gente, não faz reserva de mercado, porque a única disciplina chamada Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo tem um curso chamado Educação Física. Por isso que eu não brigo, eu trabalho muito com fisioterapeutas, né? E é claro lá no Salafis Escola até onde a fisioterapia vai e até onde vem. E ela fala, nossa, quando a gente trabalha em conjunto, então as melhoras dos pacientes é muito mais rápido. E o SUS, gente, é assim, quer diminuir fila. Quanto mais gente voltando, né, se ativa na comunidade, melhor é. Então, assim, estudem só, aprendam a nômina. Não dá para falar mais derrame. O profissional que fala derrame é um profissional que nem é ouvido pelo médico. E são coisas simples, sabe, que fazem com que a gente perca a credibilidade. Mas deixa eu voltar aqui pro assunto dos protocolos, que eu achei aqui uns que basearam muito a prescrição do manifesto. Vocês já estão vendo na minha tela? Tá. Já, né? Já estão me vendo 2 vezes. Tô vendo você. A primeira coisa... Peraí. Foi. Beleza. Agora, Tela, não? Dá, Isso. deu sim. Perfeito. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a reabilitação, tudo vai começar com o fisioterapeuta, que é ele que vai estar aqui, tá vendo nessa fotinho? Uhum. É o fisioterapeuta que vai começar com os alongamentos. Aqui entra os exercícios isométricos de fortalecimento muscular, ainda aqui dentro do hospital. O fisioterapeuta ainda vai fazer a reeducação postural, a descarga de peso,
E aqui entra um grande aliado, viu, gente? Colocar esses idosos para fazer caça, palavra e jogar videogame. Exercícios cognitivos, porque fica uma sequela mental, você sabia? É cognitiva, meu povo tá tipo maior memória. Segue depois para os alongamentos, né? Então os alongamentos, a reeducação postural, que ela é feita pelo fisioterapeuta, e tá aqui, ó, os exercícios isométricos mesmo. Isso, e a gente precisa voltar lá no livro, a descarga de peso, que é feita provavelmente por um fisioterapeuta, né? E aí nós vamos usar teraband mesmo. Então, isso aqui é uma realidade, tá, gente? Exercícios de peso, com bola, com elástico, isso aqui é em casa. Viu? Ó, caneleira, bola, isso aqui são os protocolos que a gente vem trazendo para a gente conseguir adaptar. Isso aqui a gente usou muito em asilo, né? Os salafistas ainda, depois eu conto essa história, me lembro de contar dos asilos. Dá para fazer exercícios resistidos com estímulos cognitivos. E parece que a sinapse, né, o estímulo elétrico e sináptico que sai do cérebro para o músculo, ou seja, para o músculo contrair, eu preciso de neurônio. E se vocês lembrarem lá na anatomia, lembra do motoneurônio? Neurônio motor? Então parece que eu consigo botar 2 cajadadas em um só. Mas já eu continuo. Exercícios aeróbicos vão continuar existindo, né? Tem que fazer os 2. E a gente se baseou nisso aqui, tá? No artigo antigo de 2005 da Apply Physiology, que mostrou um ensaio clínico randomizado com 133 pacientes. Ele durou 6 semanas, de 60 a 90 minutos, de 4 a 5 vezes por semana. Tem que ser os 2, aeróbico e resistido, progressivo. Quando a gente trouxe, então, o que a gente precisa tomar cuidado realmente é com a fadiga. Aí você fala assim, mas eu não vou ter um aparelho de saturação. Existe uma escala chamada escala de Borg. Todo professor de educação física precisa aprender a usar isso. Tem a de Borg e a de Cavazzini. Uma que vai de 0 a 10, outra de 6 a 20. É só aprender a usar isso e, aprendendo a usar isso, pedir para o seu aluno te dar uma classificação. Porque nada melhor do que o próprio aluno para falar o quanto ele está fadigado ou não. A recomendação é muito essa, muda que não mudou, a OMS, o American College of Sports Medicine, não modificou. Nós vamos fazer atividade aeróbica com força muscular, flexibilidade e equilíbrio para esses pacientes. Essa é a escala de Borg, tá? Que vai de 6 a 20. Eu pergunto para o meu aluno e ensino ele a me dar esse indicativo. Só para vocês terem noção, o sistema renal, eu vou passar rapidinho, porque não é a lógica, né, desse bate-papo, mas isso aqui já existe, viu, gente? Paciente no SUS mesmo, ó. No SUS, ele vai fazendo a hemodiálise já fazendo o exercício. Ô, Júnior, nós tivemos um bate-papo aqui com um professor para falar especificamente sobre esse tema, sobre, né, atividade física e pacientes em hemodiálise. Depois você pode até divulgar aí que, assim, foi uma entrevista muito legal, que ele faz justamente esse trabalho com ciclo ergômetro, com treinamento de isométrico, é exatamente o que você está falando aí, é totalmente viável, né, num custo relativamente baixo. Exatamente, e o que nós precisamos realmente aprender é que é possível fazer, é possível entender um pouquinho de como que isso vai se dar, porque assim, eu não sei qual que é o pensamento aqui, e aqui eu vou realmente colocar uma posição muito pessoal. Eu sou da época que todo mundo falava muito mal do professor de educação física, e a visão do professor de educação física era aquele que ficava lá nos quartinhos com as bolas. Na escola, né? E na escola. O professor de educação física só aparecia na festa junina, que tinha que ensaiar todo mundo. Isso está muito ultrapassado, gente. Nossa. Por que os cursos de educação física aumentaram tanto? Uma coisa que eu me questiono muito é a qualidade desses cursos. E aí é uma questão, aí fica o desafio para eu, que sou professor, para o Fabrício, para o Fernando, para fazer isso mesmo que ele está fazendo desde um canal do YouTube, para falar com os alunos, com a comunidade. Porque eu falo para todo mundo, nós precisamos mudar a vida, né? A gente tem que deixar um legado. E a educação física, hoje, nós avançamos muito, gente. Daquele quartinho de bola,
Nós estamos discutindo hoje profissional de saúde na promoção, na prevenção, na reabilitação. Então, assim, tem muita. E uma coisa que talvez fica a minha dica aqui para todo mundo é busque um profissional. Mas busque um profissional que não tenha medo. Que ele não tenha medo dos novos desafios. Que ele não tenha medo. Eu brinco muito com o meu aluno. Eu tenho um sobrinho que ele ele é jogador de futebol. Né? Então, como toda criança de 17 anos, tio, eu quero tentar o futebol. Eu falei, bom, então já está na hora de você fazer exercício resistido, você treina desde os 7 anos, está na hora de você pensar no sistema muscular. Aí eu fui aqui numa academia perto de casa e perguntei pro cara, você já sabe fazer a prescrição de exercício para crianças e adolescentes? Qual que é a referência que você usa? O homem ficou branco, eu falei, aqui você não vai fazer. Perfeito. É isso, nós precisamos de profissionais qualificados. E se qualificar, eu não sei qual a opinião do Fabrício e do Fernando, nunca foi tão fácil. Porque o que nós evoluímos nessa pandemia, o que tem de curso de graça online. Eu sou da época com o Fernando e o Fabrício, vou contar. Mas eu vou contar que na nossa época, a gente tinha de ir na Xerox. A gente gastava muito dinheiro com cheque. Para ter uma apostila do Fleck do Kramer, então era um par. Olha, gente, vocês têm tudo na pá. Eu falo para os meus alunos, isso aqui não é só para mandar mensagem. Nem só mensagem, nem só nudes. Dá para aprender aqui, viu? E informação e conhecimento são coisas diferentes. Vocês nunca tiveram tanto acesso à informação e como vocês são preguiçosos. Ô, Júnior, eu conto assim, como que a gente tinha acesso ao artigo científico, Olha, né? Comute. Lembra? Eu pedi o artigo. Os alunos não entendem, né? Eu ia na secretaria lá, na biblioteca lá da FMG, aí eu pedia um artigo tal, via Comute, eu ficava maluco, porque demorava 3 meses, 4 meses para chegar. Quando eu recebi a mensagem que o artigo tinha chegado, nossa, eu parava o que eu estivesse fazendo para ir lá na biblioteca buscar o artigo. Eu lembro de uma assim, eu estava terminando minha monografia, meu TCC, e o meu TCC eu estava fazendo sobre o papel do exercício na reabilitação de dependentes químicos de cocaína. E o Barbante tinha feito um artigo de revisão muito bem feito, e para até eu ir na biblioteca da USP, chegar só daqui 15 dias. E eu falava, gente, mas a banca não vai esperar. E eu falava assim, olha, me joga por último, porque eu preciso desse artigo para terminar a conclusão dos meus dados. Então, assim, é isso que eu brinco com todo mundo. Como que a gente faz para motivar os alunos, né? Como que a gente faz para levar esse conhecimento? Eu acho que, assim, por favor, vocês que não são da área, são alunos, que são clientes de profissionais de atividade física, façam pergunta. Por que eu estou fazendo? Eu sempre brinco, eu falo para os meus alunos, vocês acham que vocês vão enganar sempre. Mas eu quero ver o dia que os alunos chegarem na academia e falar assim, por que eu estou fazendo 3 de 12 e não 4 de 8? E esse dia está chegando. Sabe por quê? Porque está aqui. Né? Aqui as pessoas se informam aqui. Aqui tem o que não presta, mas tem também muita coisa boa. Então fica... E para você que é aluno, seja de fisioterapia, de educação física, da área da saúde, entregue o seu melhor. Eu falo muito para os meus alunos assim, eu não entrei na educação física para ficar rico. Eu já sabia que milionário não dava para ficar com a educação física. Mas eu vou contar a história do asilo. Eu lembro, a doutora Sandra Matsudo, que acho que vocês conhecem, ela pleiteou junto a um banco antigo, o Banco Real, um prêmio chamado Talentos da Maturidade. Lembro. Essa historinha vocês podem buscar lá no site do Salafistas também. E foi a primeira vez que a gente pleiteou um programa de exercício para asilo. E é lógico que a gente ganhou, porque não tinha. Ninguém pensava. E eu lembro que quando ela me chamou para coordenar juntamente com ela esse projeto, nós ficamos 2 anos nos asilos filantrópicos. Tinha que ser asilo pobre, assim, com as paredes caindo, que a gente queria levar, mudar a realidade. E eu lembro que depois de 2 anos, eu avaliei um senhor acamado. Acamado não, cadeirante. Escrevi assim na ficha de avaliação que escrevi. Cadeirante. Esse senhor foi fazendo exercício, mas como eu coordenava, eu não era o professor lá do dia a dia.
Passou-se 6 meses, esse senhor já estava andando de muleta. Passou-se mais 6 meses, esse senhor já andava com a bengala, mas também pelo medo de cair. E eu lembro que na avaliação final desse projeto, tem um teste chamado Time and Pain Go, que acho que vocês ensinam aí na universidade. Que ele sai, caminha 3 metros e volta para a cadeira. Quando esse homem levantou e andou, eu fui, Milagre. fui para a calçada, dei uma chorada, voltei e falei, gente, ele só não andava porque ele não tinha força muscular. Era isso. Quantas pessoas estão incapacitadas, pensando no Covid agora, quantas pessoas têm uma sequela que não vamos dizer que é fácil, que não é, viu? Prescrever, insistir. As pessoas precisam entender que realmente sentar e levantar de uma cadeira é contração muscular, isso é o suficiente. Depois você leva ele para a academia. Não é a modalidade. Eu falo isso muito para os meus alunos. Não é a modalidade que faz um profissional. Eu brinco com os meus alunos que eu falo, HIIT, gente, é HIIT. Há muito tempo o HIIT existe, viu? É que alguém veio e deu um nome e tá tudo bem. Eu falo para todo mundo que na educação física nada se cria. Tudo se copia. Se você pega os modelos funcionais de jogar pneu pro alto, gente, isso é só vocês voltarem na história da educação física e ver como que eram os treinamentos militares de 60 e 70. Então eu falo, vençam na profissão ou entreguem para a população verdades com conhecimento. Busquem, sejam bons alunos, tenham relacionamento com professores, assistam videoaulas como essa. E assim, tem em qualquer lugar. Eu acho que basta. E outra coisa, que mudou minha vida, eu não sei qual a opinião do Fernando e do Fabrício. Eu tive que aprender a ler artigo científico. Meu irmão, eu não vou mentir para vocês. Não nasci em berço de ouro. Na graduação eu li a introdução porque era fácil, o objetivo, pulava os materiais e métodos. Quando não entendia as tabelas, ia para a conclusão. A gente precisa ser alfabetizado cientificamente. Saber consumir ciência, né? Sabe, porque o nosso aluno ele quer uma resposta. Ele quer uma resposta baseada num critério. Então não precisa começar a ler inglês. Apesar que, olha, gente, hoje tem site da revista, você clica, ela manda para o português. Hoje é o esculacho, né? E eu acho que você está falando é importante. Assim, a gente está num momento muito de anti-ciência, né, de negacionismo, né? A gente tem vários exemplos de cima aí que são assim, a gente olha, não acredito que o cara está falando isso, né? Então, assim, e acho que também a culpa é nossa também para a gente refletir, enquanto pesquisador, enquanto professor, de tentar levar isso para o grande público. Né? Sim. Esse é o grande desafio nosso. E o canal aqui é um pouco isso. Eu e o Fabrício, a gente conversa muito nisso, né? A gente tem que atingir, né, o grande público. É um pouco o que vocês tentam fazer, né? Levar esse conhecimento científico para o grande público, né? Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio nosso, né? Serviço de qualidade, informação de qualidade, mas que seja acessível para todo mundo. Exatamente. Para vocês terem noção, o que fica para vocês, né? Que é o final do começo da história, então, né? Eu estou compartilhando e vou deixar aqui para vocês printarem, mas eu vou mandar depois o link, já mandei o link para o Fernando e para o Fabrício. Juntando isso, o que o Dr. Vitor fez? Ele juntou a OMS, a OPAS, ele juntou os melhores, ele buscou a Organização Mundial da Saúde e diversos outros colaboradores e fez um manifesto. Então, lá em 28 de outubro, a gente lançou um manifesto de atividade física no pós-Covid. Esse manifesto saiu na revista do CONFEF, então, se vocês recebem a revista do Conselho Federal, tá lá, é capa, né? A gente foi capa da última revista. Dá uma olhadinha, dá uma lida. Ele é simples. Ele traz... Nós vamos colocar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, a gente coloca o link, tá? Que bom. É um comentário, é um manifesto muito bem feito. Ele foi construído, né, por Lamartine, D'Artagnan. É que se eu falar todos os nomes é capaz de eu cometer um equívoco aqui. Mas, assim, o Vitor reuniu diversos membros nacionais. Eles escreveram junto 12 exemplos. Então,
qual que é a responsabilidade individual e social, quais são as políticas públicas, o que nós estamos conversando aqui, ó, democratizar o acesso desse manifesto. Como que a gente vai trabalhar um plano de ação global, o que, que a escola pode fazer, o que, que é atividade física em diferentes ambientes, disseminar pelas redes sociais, qual é a intensidade, como que a gente vai apoiar os grupos específicos. Então, tem até para povos indígenas, o como fazer essa promoção de atividade física e a questão do incentivo à prática de atividade física. Esse e-book eu vou mandar para o Fernando e para o Fabrício assim que a gente conseguir lançá-lo agora no Simpósio Internacional de Ciências do Esporte. E deixo aqui, viu? Aqui está o site do Salafistas, onde vocês encontram, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, e-mail, e vocês fiquem à vontade, sempre que precisar. Vou trazer uma outra dica, né, já que nós estamos falando de canal de YouTube, e deixar também até aqui para vocês, no canal de YouTube do Salafistas, a gente apresenta uma vez por semana um artigo científico. Ah, legal. Tudo bem? Então, assim, para você que não sabe ler artigo, que quer saber um artigo, geralmente quem escolhe é o Dr. Vitor, que imagina o critério, mas assim, você pode assistir a apresentação desse artigo científico, fazer a pergunta, tipo, não entendi isso, e na sexta-feira vem alguém com as respostas. Fantástico. É um jeito da gente talvez contribuir também para todos. Fantástico. Sensacional. Eu costumo falar que eu faço a parte chata aqui de encerrar a conversa, viu? Mas assim, eu não sei se o Fabrício quer comentar mais alguma coisa, mas assim, fantástico te conhecer, viu, Júnior? Muito obrigado. Você é uma pessoa que é uma luz, inspira, né? Foi um prazer muito grande assim, conversar com você. Acho que acrescentou muito, né? Organizou muita coisa que a gente está um pouco solta, né? Então, quem assistir esse vídeo aí, vai ter vários links, né? Várias pontas, você deu vários exemplos aí. Então, acho que a gente só tem a agradecer, né? Disponibilizar você, a universidade aqui, o nosso projeto, ajudar a divulgar o nosso canal também, que a gente tem vários temas muito interessantes também, que juntam a essas informações aqui, né? E aí eu deixo para o Fabrício para comentar alguma coisa e as suas palavras finais aí, né, nessa nossa conversa. Ô, Júnior, cara, tô assim, impressionado mesmo com a sua entrevista, né? Eu tô sendo muito sincero, você é um cara muito cativante, e assim, fala da atividade física relacionada à ciência com uma facilidade, assim, impressionante, viu? Já virei seu fã, viu, Júnior? Muito obrigado. Imagina, primeiro que eu muito agradecer o convite. É tão bom, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é tão bom quando a gente consegue conversar ao invés de palestrar. Esse novo jeito, é muito bom, gente. Parabéns para vocês pela iniciativa. Vamos nos seguir, tá bom? Eu vou sair daqui, vou conversando, mas @salafistas oficial e @salafistas. Vamos nos seguir, vamos tentar democratizar. Sim. Vou já depois fazer um convite, porque eu quero trazer isso para o pessoal, então nós vamos marcar uma live de vocês com o pessoal dos Salafistas para falar um pouquinho de democratização mesmo, sabe? A gente precisa. Eu falo para todo mundo, pasmem vocês, eu sou de uma época, eles também sabem. O professor, quando ele estava na sala, nem bom dia dava. Eles eu falava que tinha professor que eles nem iam ao banheiro, como a gente. Mas hoje eu falo para todo mundo, eu leciono, leciono há mais de quase 2 décadas. E eu falo que a gente precisa ser amigo. Eu acho que a gente precisa ser amigo dos nossos alunos, entender as realidades que eles têm e muito ser parceiro. Eu falo para todo mundo que nós somos de uma geração, eu, Fabrício e Fernando, que a gente sempre teve um não. Vocês não vão conseguir, vocês não vão fazer, vocês não. E aqui nós estamos pensando em vocês, alunos ou não, dizendo, se vocês precisarem da educação física, vocês vão conseguir, vocês vão ter acesso a uma boa recuperação e que nós estamos se desdobrando para levar o melhor do conhecimento científico para vocês conseguirem aí aplicar na prática. Em nome dos Salafistas, em nome de todos os meus colegas, quero muito agradecer esse momento, essa oportunidade de estar aqui com vocês e até uma próxima. É isso aí, Júnior. Muitíssimo obrigado, né? E aproveitar aí, obviamente, para fazer um merchan do canal aqui, pedir a todos que
se inscrevam aí no canal e compartilhem essa e outras entrevistas que nós tivemos aí ao longo desse ano, né, Fernando? Estamos fazendo aí Isso. ano. E certamente, em breve, nós vamos nos ver aí, né, para uma próxima entrevista.